Olá pessoal, olá alunos do YouTube. Hoje eu trago mais uma aula para o nosso canal do YouTube, né? Eu sou o professor André Vargas de Física. Hoje a gente vai ver vasos comunicantes, tá? Na aula passada a gente viu o teorema de Stevens e vasos comunicantes está diretamente relacionado com o teorema de Stevens, né? Por quê? O que Stevens falou? Que pontos que estão no mesmo nível têm a mesma pressão, né? E que a variação da pressão pode ser calculada pela diferença de profundidade. Mas o que interessa para a nossa aula de hoje de vaso comunicante é que pontos que estão no mesmo nível têm a mesma pressão, que foi o que o teorema de Stevens fez. Uma mosca chata aqui. Tá? Então assim, ó, aqui eu tenho um vaso comunicante e aqui tem dois líquidos aqui immiscíveis, né? Não miscíveis, que não se misturam, tipo água e azeite, água e óleo, mercúrio e água, tá? Aqui eu tenho um vaso comunicante, tem as duas extremidades abertas, as duas estão entrando ar, né? Que é a pressão atmosférica, está entrando aqui, está entrando aqui. Aqui tem uma coluna de um líquido que eu chamei de A e uma outra coluna de um líquido que eu chamei de B. O líquido A subiu mais que o líquido B. Os dois foram colocados, eles não se misturam, aqui está o ponto de separação entre eles, e o líquido A subiu mais. Isso quer dizer o quê? De cara, assim, sem estudar a matéria. Que a densidade do A é menor que a densidade do B. Então, o B é mais denso, por isso que ele subiu menos na mistura aqui. Tá bom? Tem que saber isso. Então, o B é mais denso porque está mais embaixo aqui. E esse aqui subiu mais. O que a gente sabe das aulas da aula passada? Que o ponto A e o ponto B estão no mesmo nível. Então, o que eu posso afirmar? Que a pressão de A é igual à pressão de B. Tá? Como tem pressão atmosférica desse lado, o que eu faço com elas? Eu corto, né? Tentando ar aqui, então a pressão vai ser só a pressão da coluna de líquido. Então, assim, primeiro aqui vai ser a densidade do líquido A, vezes a gravidade, vezes a altura do líquido A que está acima do ponto A, vezes a densidade do líquido B, vezes a gravidade e vezes a altura de líquido que tem acima do ponto B, né? Essa aqui é a altura de líquido do B e essa aqui é a altura de líquido do A, vou colocar no cantinho aqui. Tem gravidade dos dois lados. Eu cheguei na equação, aqui ó, cheguei nessa equação aqui, que é a densidade do A vezes a altura do A tem que ser igual ao quê? A densidade do B vezes a altura do B. É a equação que o pessoal da química usa lá para definir a densidade de um novo material que eles formularam lá. O que acontece? O cara desenvolve um produto novo, um shampoo, alguma coisa que quer saber a densidade dele, bota no vaso comunicante e compara com a densidade de algum líquido que ele saiba. É uma das maneiras de descobrir a densidade do novo material que eu estou trabalhando. Tá? Então lá, quanto que é a densidade do A? É 0,8. Quanto que é a altura de líquido que está acima do A? 8 centímetros. Aqui está em centímetro, aqui está em centímetro, e aqui a resposta aqui é em centímetro, que quer saber quanto que é a densidade do B. Então está tudo em centímetro, não tem problema nenhum. Vamos deixar em centímetro. Vezes a altura do A, que é quanto? Que é 8, tá? E o centímetro daqui com o centímetro daqui faz o quê? Corta. O que vocês têm que cuidar, pessoal? Se aqui tivesse em metro e aqui tivesse em centímetro, aí eu teria que deixar igual, tá? Vamos fazer as coisas direitinho. Se aqui tivesse em centímetro e aqui tivesse em metro, eu teria que deixar igual. Passar tudo para metro ou tudo para centímetro. Mas como os dois lados tem um centímetro desse lado com um centímetro do outro lado, vai fazer o quê aqui, ó? Vai cortar o centímetro desse lado com o centímetro do outro lado, só vai ficar a unidade que eu quero, que é o grama centímetro cúbico, que é a unidade da densidade do líquido A. Tá? Vamos lá, vamos devagarinho. Importante nós entendermos. A densidade do líquido B é a que eu quero calcular. Então vou colocar ela de vermelho aqui. A densidade do B eu quero calcular. A altura do B, a altura dele que está acima do ponto B é 5. Centímetro daqui com centímetro de lá cortei. 0,8 vezes 8. Vamos achar um cantinho para fazer. 0,8 vezes 8. 8 vezes 8, 64. 6,4. 6,4, né? Densidade de quem? dB vezes 5. Vamos colocar a densidade de B de vermelhinho. Para vocês entenderem bem. Tá, guris? Agora o 5 vai passar para o outro lado dividindo. E nada me impede de eu escrever assim, ó.
densidade do líquido B é igual a 6,4 dividido por 5. Aí eu vou ter que fazer a continha. Vamos arrumar outro cantinho aqui para nós fazer aqui em cima. Ó, vamos fazer aqui. Vou fazer 6,4 dividido por 5. O que a gente faz? Iguala as casas da vírgula, bota a vírgula no 5, corta a vírgula, fica 64 por 50. 64 por 50 dá uma vez. Uma vez 50, 50. Baixou 4 aqui, baixou aqui. 14. 14 por 50 não dá. Vírgula aqui, 0 aqui. 140 por 50 dá 2 vezes. 2 vezes 50, 100. Sobrou 40. 40 por 50 não dá. 0 aqui. 400 por 50, 4. 4 vezes 50, 400. Fechou. Fechou. Isso deu quanto? A densidade do líquido B. 1,24 grama centímetros cúbicos. Será que bate com o que a gente está procurando? Bate, ó. A gente acabou de dizer que o líquido B era mais denso que o A. E 1,24, então quanto que deu aqui? 1,24. Se deu 1,24 e aqui é 0,8, aqui é mais denso, por isso que subiu menos. Tá? Então tá aqui a equação de vaso comunicante. Aí por que eu não iniciei a aula hoje escrevendo uma equação específica? Porque cada vaso comunicante tem a equação. Na verdade a equação principal é essa aqui, ó. Pressão no ponto A tem que ser igual a pressão no ponto B. E aí eu vou analisando. Quem é que está fazendo pressão no ponto A? É a atmosférica e a coluna de líquido. Quem é que está fazendo pressão no ponto B? É a atmosférica e a coluna de líquido. Como tem ar dos dois lados, eu corto. Não vai influenciar em nada. Só vai influenciar a coluna de líquido. E essa aqui e essa aqui. E aí achei a densidade do líquido B, que é 1,24 vezes a Aí fiz umas contas aqui, ficou feio aqui, né? Tá, vou deixar aqui. Pessoal, daí eu fiz uns quantos desenhos, porque o quadro é pequeno, para não estar fazendo desenho e perdendo tempo para explicar para vocês, tá? Exemplo número 2. Agora tem uma extremidade fechada com um gás preso ali. Tem um gás que está preso aqui, que está contido aqui, e tem uma certa quantidade aqui de HG aqui dentro, ó. Aqui eu tenho mercúrio aqui dentro, HG é mercúrio, tá bom, guris? Eu tenho mercúrio que está retendo esse gás aqui. O que eu sempre faço? Eu coloco um ponto na separação do gás e do líquido e traço uma reta paralela à base do vaso até o outro lado. E descobri que daqui, nesse ponto aqui que eu vou chamar de ponto, vamos chamar aqui de ponto 1 e aqui de ponto 2, do ponto 2 até lá eu tenho 30 centímetros de HG. E que a pressão do ar aqui tá sendo dada em HG, ó, 76 centímetros de HG. Então vamos lembrar? A nossa pressão atmosférica tem vários valores. Quais são os valores dela? 76 centímetros de HG. Que mais? 10 metros de água, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 na 5 newtons metros quadrados. Tá? Newtons metros quadrados também são os valores mais comuns. 76, 10 metros de água, 10,3 metros de água, né? E 1 vezes 10 na 5 newtons metros quadrados. São os valores da pressão atmosférica. Aqui pode ser 10,3, mas sempre se rodando para 10, geralmente. Tá? Isso a nível do mar, né? A nível do mar. Essa pressão atmosférica ela varia com a altitude. Então, se eu estou te avisando que aqui é 76, já é o padrão. É a pressão atmosférica padrão, a nível do mar. A nível do mar ela tem esse valor. Agora, se eu moro numa cidade que é um pouquinho mais elevada, mas tem mais altitude, isso aqui pode cair para 70, pode cair para 65. Tá? Cai a pressão atmosférica com a altitude. Tá? Aí é difícil de fazer aquela comparação. Bom, quer saber quanto que é a pressão realizada pelo gás aqui em centímetros de HG? O que eu sei? Se eu botei ponto 1 e ponto 2 aqui, eu sei de cara que os pontos que estão no mesmo nível têm a mesma pressão. Então a pressão no ponto 1 e no ponto 2 são iguais. Concorda comigo? Quem é que está fazendo pressão no ponto 1? Só o gás. Então aqui é a pressão daqui. Vou escrever mais para cá para a gente ter espaço de fazer o exercício depois. É a pressão do gás. Tá? Então lá. O que eu vou afirmar para vocês? De pretinho aqui, ó. Para ficar bem legal aqui, ó. Pressão do ponto 1 igual a pressão do ponto 2. Tá? Isso a gente tirou do teorema de Steven. Tá? Aí o que eu posso afirmar? Vou seguir aqui. Tirar esse vermelho aqui. O
Quem é que faz pressão no ponto 1? Quem é que está acima do ponto 1? É só o gás. Então é a pressão de quem aqui? Ah, esqueci aqui. Não vai ficar um carnaval isso aqui. Não que carnaval seja ruim, mas... Então a pressão no ponto 1 é a pressão do gás. E quem é que está fazendo a pressão no ponto 2? Aí eu tenho que olhar. No ponto 2 tem em primeiro lugar a pressão atmosférica, que ele deu o valor que é 76 centímetros de Hg. E também tem 30 centímetros de Hg fazendo pressão. E ele quer saber a pressão em centímetros de Hg. Então ficou fácil, pessoal. A pressão do ponto 2 vai ser a pressão atmosférica mais a altura de quem? De Hg aqui, ó. De Hg que está ali, ó. Porque ele está pedindo a pressão em centímetros de Hg. E aí, nesse caso aqui, ó, tá fácil. A pressão atmosférica, centímetros, ó. Isso aqui, ó, tá igual isso aqui. Então só tem que somar. Então a pressão atmosférica é quanto? É 76 mais... Quanto que é a altura de líquido que está acima do ponto 2? 30. No caso, centímetros de Hg também. Então a nossa pressão do gás aqui vai ser quanto? 76 mais 30 vai ser quanto? 106 centímetros de Hg. Mercúrio. Essa é a pressão realizada pelo gás. Ou seja, o gás está segurando a pressão atmosférica, tá? O gás aqui nesse ponto, ele está segurando a pressão atmosférica e também mais a altura dessa coluna de mercúrio. Tá? Então esse gás está sofrendo uma pressão aqui de 106 centímetros de Hg. E se mudasse a unidade aqui, ó, pedisse aqui em newtons metros quadrados, se pedisse em newtons metros quadrados, a gente ia ter que descobrir quanto que 30 centímetros de Hg equivale em água. A gente ia ter que passar... Aqui é fácil, porque aqui em newtons metros quadrados todo mundo sabe que é 1 vezes 10 a 5, não é fácil. Mas é difícil. Depois a gente faz um outro exemplo, tá? Ou seja, essas duas unidades aqui tem que bater, tá? Vamos lá, gurizada. Isso aqui às vezes gosta de cair. Exemplo número 3. A pressão da atmosfera agora é 1 vezes 10 a 5 newtons metros quadrados. Eu tenho aqui um ponto, agora eu vou trocar a caneta para vermelho aqui, viu? Porque eu fiz o desenho em preto aqui. Aqui eu chamo de ponto 1, traço uma reta paralela a essa base do vaso até o outro lado, eu já tracei aqui. Esses dois pontos aqui estão no mesmo nível, então eu posso afirmar para vocês que a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. Aqui eu tenho gás, não escrevi aqui, mas aqui eu tenho gás. Quem é que está fazendo pressão no ponto 1 aqui? Quem é que está acima do ponto 1? É só o gás. Acho que meus espaços não estão muito. Quem é que está fazendo pressão no ponto 2? É a pressão atmosférica e mais a coluna de água. Só que aqui eu quero a pressão do gás em metros de água, Luiz. Eu quero a pressão do gás em metros de água. Eu não quero a pressão em newtons metros quadrados. Eu quero saber quanto esse gás consegue levantar a água. Quanto que esse gás está fazendo de pressão em nível de altura de água. A pressão atmosférica é 1 vezes 10 a 5, mas a altura de água que está acima do ponto 2 é 5 metros. E eu quero saber, aí ele tem que te afirmar aqui, tem que botar uma afirmação. O que ele afirmou aqui? Que a gravidade é 10, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, que a pressão atmosférica é 1 vezes 10 a 5, que equivale a 10 metros de água. Então ele está te afirmando que isso aqui, ó, vale 10 metros de quê? De água. Isso aqui vale 10 metros de água. Se isso aqui, ó, talvez vocês não enxerguem, isso aqui vale 10 metros de água. Ele afirmou aonde? Aqui embaixo, ó, nos dados. Então, quem é que está fazendo pressão no ponto 2? É a pressão qual? Atmosférica, mas, no caso, como eu quero a resposta em metros de água, é só a altura de água. É a pressão atmosférica mais a altura de água. Só que a nossa pressão atmosférica vai ser 1 vezes 10 a 5 newtons metros quadrados, vai ser 10 metros. Vai ser, eu até vou escrever aqui, 10 metros de água. Mas, quantos metros de água tem de altura ali? 5 metros de água.
Então quanto que vai ser a pressão realizada pelo gás? O gás está fazendo quanto de pressão ali? 10 com 5, 15 metros de água. Concorda comigo? 15 metros de água. Esse gás aqui, ele está fazendo uma pressão equivalente a levantar a água a uma altura de 15 metros. Beleza? Não é difícil, né, gurizada? Tá, tranquilo. É só prestar atenção. Tá? Tá apertadinho aqui porque eu coloquei uns quantos exemplos para tentar tirar o máximo de dúvida de vocês e ajudar vocês. Esses 15 metros de água equivalem a uma atmosférica e meia. Seria a mesma coisa que eu escrevi, ó. 15, ó, depois eu apago aqui. 15 metros de água é a mesma coisa que eu escrever 1,5 vezes 10 na 5 newtons metros quadrados. Concorda comigo? Cada 10 metros de água é 1, então 15 metros de água seria uma pressão de 1,5 vezes 10 na 5 newtons metros quadrados. E isso aqui também seria a mesma coisa que 76 centímetros de Hg mais metade de 76, quanto que é metade de 76 é 36, 76 mais 76 é 112 centímetros de Hg, se fosse passar para centímetros de Hg. Tá? Vamos lá, vou apagar aqui. Exemplo 4. Exemplo 4 diz assim, a gente tem a pressão atmosférica 1 vezes 10 a 5 Nm². A gente tem 70 centímetros de água aqui e tem 20 centímetros de água para baixo aqui e aqui tem um gás. O que a gente de cara tem que afirmar? Vou pegar a caneta e aqui apagou meus dados. Aqui tinha uns dados aqui, ó. Esses dados aqui dizia aqui, ó, que a densidade da água era 1 grama centímetros cúbicos aqui. A densidade da água era 1 grama centímetro cúbico e a gravidade era 10, dizia aqui embaixo. Ah, cara, isso aqui é um problema, né? Vamos dizer, um gás contido dentro de um vaso comunicante, está contido por uma certa coluna de mercúrio. A pergunta é, quanto que é a pressão que o gás está fazendo no mercúrio? Tá? Nesse ponto aqui, vou chamar esse ponto aqui de 1 e vou traçar uma reta para, no ponto onde que separa o gás do líquido, a gente traça uma reta paralela à base do vaso. Ó. Essa reta tracejada aqui, ó, eu tenho que colocar exatamente a caneta onde é que separa os dois, o gás e o líquido, e traçar uma reta paralela à base do vaso comunicante até o outro lado. E aqui eu vou escrever o ponto 2. E aqui eu posso afirmar que a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2 pelo teorema de Steven. Os dois pontos aqui, ó, o meu ponto 1 e o meu ponto 2 estão no mesmo nível. O teorema de Steven diz que pontos no mesmo nível têm a mesma pressão. Então a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. E aí, André, como é que eu faço agora? Quem é que está acima do ponto 1? Quem é que está pressionando o ponto 1? É o gás. Vamos tentar deixar nessa aula mais animada. É o gás. Quem é que está fazendo pressão no ponto 2, André? Bom, é a pressão atmosférica, que está em newtons metros quadrados, que é a mesma que é a resposta. A resposta aqui é em newtons, mas tem que cuidar isso. Eu quero a resposta em quê? Eu quero em metros de água, em centímetros de Hg ou em newtons metros quadrados. Nesse caso aqui é em newtons metros quadrados. Então a pressão do gás vai ser igual à pressão do ponto 2, que vai ser a pressão o quê? Atmosférica mais. E quando é em newtons metros quadrados, quando eu quero a pressão em newtons metros quadrados, eu tenho que lembrar que daí eu tenho que fazer o quê? Densidade do líquido, gravidade, vezes altura do líquido que está acima do ponto qual? 2. E aí, gurizada? Vou trocar a caneta aqui para não confundir. Quanto que vai ser minha pressão do gás? Ô, letra feia essa minha. Vai ser 1 vezes 10 na 5, né? Mais a densidade do líquido, 1 grama centímetros. Grama centímetros cúbico é coerente com Newton? Não. Então tem que passar para quilos. É a mesma coisa que 1 vezes 10. Quando eu passo de grama centímetro para quilo, eu multiplico por 10 no quanto aqui? Na 3. Aí eu escrevo quilos, metros, o quê? Quando eu passo de grama centímetro para quilo, eu multiplico por 1 vezes 10 na 3 quilos metros cúbicos. Lembra? Ó, vou colocar aqui em cima. Ó. Quando a gente passa de gramas aqui, ó, de gramas centímetros cúbicos para quilos metros cúbicos,
A caneta tá borrando muito. Daqui pra cá é vezes 10 na 3. E daqui pra cá é vezes 10 a menos 3. De quilos para gramas é 10 a menos 3. De gramas centímetros para quilo é 10 a 3. Então aqui vai ficar o quanto aqui? E não tem que decorar, né? A densidade da água em quilo é mil quilos metros cúbicos. É 10 a 3. Então é 1 vezes 10 na 3, a densidade do líquido. A gravidade é quanto? Disse ali que era para usar 10. E aí a profundidade. Vamos descobrir quanto tem de profundidade. Acima do ponto 2 não tem 70. Porque 70 daqui até lá embaixo. Mas aqui tem 20 para baixo. Isso quer dizer o que, guris? Ó? Como o ponto 2 e o ponto 1 estão no mesmo nível, quer dizer que tem quanto para baixo aqui? 20 centímetros. Então para baixo do ponto 2 tem 20 centímetros. Quanto que sobrou para cima? Quanto que sobrou para cima? Tá ficando muito risco aqui no desenho, porque eu coloquei muito exemplo, para tirar o máximo de dúvida possível. Acima do ponto 2 não tem 70, tem que cuidar isso. Tem uma parte para baixo aqui, e essa parte para baixo está no mesmo nível que o ponto 1, que tem 20 para baixo, então tem 20 para baixo aqui também. Então quer dizer que a minha altura no ponto 2 ficou quanto? Ficou 50 centímetros. E 50 centímetros não dá para trabalhar com metro, 50 centímetros é meio metro. Então aqui vai ser quanto aqui, guris? Ó, a altura 0,5. Porque 50 centímetros é 0,5 quê? Metros. Acho que todo mundo sabe isso. Cara, se é 0,5 metros não é nem um metro. Se fosse 10 metros de água que tivesse acima aqui, você saberia que no ponto 2 teria duas atmosféricas. A atmosférica do ar e a da água, se fosse 10. Se fosse 1 metro de água aqui, você saberia que a pressão no ponto 2 seria a pressão atmosférica mais a pressão de 1 metro, que é 0,1. Né? Porque seria 0,1. Né? Décima parte, 10% da pressão atmosférica, seria 0,1. Mas como é meio metro, vamos ver quanto que vai dar. Vai dar quanto aqui? A pressão do gás aqui. A pressão do gás aqui vai ser 1 vezes 10 na 5. Aqui, ó, 10 na 3 com 10 na 1. Isso aqui vai dar 0,5. 0,5 vezes 10 na 4. Cara, não posso somar o 1 com o 0,5 porque os expoentes estão diferentes. Então eu vou apagar aqui para a gente fazer a conta no lugar mais alto aqui. Tá? Lugar mais alto. Então lá, continuação do exemplo 4 aqui, ó. Até vou dar uma copiada dele lá, vamos fazer ele lá de novo, ó. O que diz no ponto que a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2, a pressão do ponto 1 é só quem? É só o gás. A pressão no ponto 2 é a pressão que? Atmosférica, mais, como aqui, ó, tem newtons metros quadrados. Eu quero a resposta em newtons metros quadrados, aqui vai ser densidade do líquido, vezes gravidade, vezes profundidade do ponto quem? Do ponto que eu chamei 2. Né? Aqui, a pressão do gás vai ser a pressão atmosférica, que é 1 vezes 10 na 5, mais a densidade do líquido, que é 1 grama centímetro cúbico, tem que passar para aquilo e multiplicar por 10 na 3, então vai ser 1 vezes 10 na 3. A gravidade falou ali que é 10, tem 10 a 1, e a profundidade é 50 centímetros, tem 70, mas tem 20 para baixo do 2. Então só pode ser quanto aqui? 50 centímetros é 0,5 metros. Tá tudo em metro, agora é só calcular. Então a pressão do gás vai ser quanto? 1 vezes 10 na 5, mais 10 na 3 com 10 na 1, vai dar 10 na 4, tem 0,5. Então vai dar 0,5 vezes 10 na 4. Não posso somar os números porque os expoentes estão diferentes. Então eu vou deixar o 4, 5. Se eu para mim deixar o 4, 5, eu vou ter que andar a vírgula uma vez para cá ainda. Aí eu vou escrever pressão do gás, aqui é chatinho isso, vezes 10 na 5, mais, vou ter que andar a vírgula outra vez para cá para deixar mais um lá, ó. 0,5, ó. Dei mais uma vez para a esquerda e coloco mais um lá, ó. Aí vai ficar quanto aqui, ó? Vezes 10 na 5. Agora os expoentes estão iguais, eu posso somar os números. Não, então a minha pressão do gás vai ser quanto? 1 com mais 0, 1 com mais 0,05, a vírgula do 1 está aqui, ó. Seria 1,0 aqui, ó. A vírgula está no final do 1. É vírgula sobre vírgula, então vai dar 1,05 vezes 10 na 5. Aí mantém o expoente da potência. Newtons metros quadrados. Fechou a pressão realizada pelo gás. Tá? Então eu coloquei 4 exemplos aí, os que mais
cai. Às vezes pode acontecer de estar fechado aqui. Se tiver fechado aqui, ó, por exemplo assim, vou apagar agora aqui, tá? Vou apagar aqui e vou fazer um exemplo fechado, tá bom, guris? Fazer um exemplo 5, assim, ó. Tá? Fazer um exemplo 5 aqui, como sendo uma extremidade fechada. Tá? Uma extremidade fechada. Tá? Aqui, coloca aqui. Aqui eu tenho gás, aqui. Aqui eu coloquei já a minha água aqui. Água, outro líquido aqui. Só que aqui tá fechado, Gris. Tá fechado e aqui tem um ponto de separação. E aí, tá dizendo que daqui até aqui tem 20 centímetros de HG, tá? Daqui para baixo tem 10 centímetros de HG. Então o líquido que está aqui só pode ser HG. E a pergunta é, aqui tem gás, qual é a pressão do gás em centímetros de HG? Bom, na separação entre o líquido e o gás, eu vou botar um ponto e vou traçar uma reta paralela até o outro lado lá. Paralela a quem? Paralela à base do vaso. E vou dizer que esses dois pontos aqui que eu vou chamar de A e B têm a mesma pressão, certo? Quem é que está fazendo pressão no ponto A? Só o gás. Beleza, só o gás. Quem é que está fazendo pressão no ponto B? Está fechado. Se está fechado, não tem pressão atmosférica. Se não tem pressão atmosférica, a única coisa que está fazendo pressão acima do ponto B é o gás. E a pressão é o mercúrio. E a pressão quer saber em centímetros de HG. Então é só a altura de mercúrio que está fazendo pressão ali. Então quanto que é a altura de mercúrio? É 20 centímetros de mercúrio. Resolvi meu problema. Está aqui a quinta questão. Resolvi meu problema. Está aqui resolvido. Agora, digamos assim, eu tenho um sexto exemplo aqui. Vamos colocar um sexto aqui. Exemplo número 6. Tá? Digamos aqui. Tá? Que eu tenho aqui um líquido aqui. Tá? Tá? Aqui eu tenho gás, vai até aqui o gás. Tá? O gás aqui. Aqui eu tenho líquido, né? Pode ser água aqui. Pode ser água, agora não está fechado aqui. Tem água aqui, tem água aqui. Aqui, vamos dizer que esteja fechado, vamos fazer com ele fechado. Aqui está separando os dois aqui, ó. Aqui nesse ponto onde separa os dois, eu traço uma reta até o outro lado. Tá? E fala aqui para vocês que tem uma altura aqui, ó. Tem uma altura aqui vamos dizer assim, de 5 metros de água. Vamos extrapolar. 5 metros de água. E quer saber quanto que é a pressão no gás, só que agora em newtons metros quadrados, te dá aqui os dados. Densidade da água, 1 grama centímetros cúbicos, gravidade, te manda para usar 10. E pergunta a pressão do gás. O que eu sei? Na ponto de separação eu boto esse ponto aqui, digo que aqui é pressão do ponto 1, aqui pressão do ponto 2, ou A ou B. Ponto 1 e ponto 2 tem a mesma o quê? Pressão. Quem é que está fazendo pressão no ponto 1, Gris? É o gás. Quem é que está fazendo pressão no ponto 2? É a coluna de líquido, mas aqui está fechado. Se está fechado, não tem pressão atmosférica. Nesse caso aqui, a pressão atmosférica não tem. E está fechado. Tá fechado. Não tem. Então vai ser só a pressão de quem? Da coluna de líquido. Mas essa pressão da coluna de líquido, para mim calcular, deixar ela em newtons metros quadrados, eu vou ter que fazer densidade do líquido, gravidade, vezes profundidade do ponto 2.
Eu não posso simplesmente colocar 5 metros de água aqui. Se eu colocar aqui 5 metros de água, eu estou calculando a pressão em água, mas eu sei que 5 metros de água é meia atmosférica, então é 0,5 atmosférica. Seria 0,5 vezes 10 na 5 aqui. A resposta aqui, ó, a pressão que está dando aqui, ó, é 5 vezes 10 na 5 newtons metros quadrados. Porque 5 metros de água tem meia atmosférica, a gente sabe. Mas se eu não sei, eu tenho que calcular, pegar a densidade, multiplicar pela gravidade e pela profundidade para achar a resposta em newtons metros quadrados. Mas como eu já sei isso na teoria, não precisava nem calcular. Vamos ver, densidade da água é quanto? É 1000. É 1 vezes 10 na 3. Deu em grama, mas tem que passar para quilo. Para passar para quilo, multiplico por 10 na 3. A gravidade é 10 e a profundidade é 5. Isso aqui vai dar, ó, 10 é 10 na 1, porque 10 é 10 na 1. Isso aqui vai dar 5 vezes 10 na 4. Não, a minha resposta, para ficar legal, para me deixar em... Eu vou andar a vírgula mais uma vez para cá e posso escrever assim, ó. 0,5 vezes 10 na 5 newtons metros quadrados. Porque lá na hora da prova eles podem colocar assim a resposta. Que a tua resposta é meia atmosférica. É 1 atmosférica, é 2 atmosféricas. Lembre que o 10 na 5 é a mesma coisa que 1 atmosférica. Tá? Então aqui, ó, a resposta pode ser 5 vezes 10 na 4, newtons metros quadrados, ou 0,5 vezes 10 na 4, que é meia atmosférica. Isso aqui, ó, é meia atmosférica. É meia atmosférica, ok? Deixa eu abrir a porta aqui. Então eu acho assim que a aula de hoje, pessoal, tá bom, né? A gente viu 6 exemplos. 6 exemplos de base comunicante. Acho que tá bom, tá? Então, até a próxima aula, tá? Tudo é bom para vocês.